Já ouviu falar de autoimagem? Ele é um cirurgião plástico, o nome dele é Maxwell Maltz. Eu li um livro dele uma vez que chama Psycho Cybernetics. Depois uma amiga minha foi para o Brasil e eu pedi para ela e ela achou o livro em português. Tá aqui, ó. Chama Liberte a Sua Personalidade, Maxwell Maltz. Ele é um cirurgião plástico e ele trabalhava com essas pessoas que chegavam para ele com deformidades assim no corpo, no rosto, né? Tipo, um nariz muito desproporcional ao rosto, uma orelha muito desproporcional ao rosto. Às vezes, pessoas que sofriam acidentes e tinham deformidades no rosto, assim, muito severas, né? Assim, no corpo todo, de uma forma geral. Enfim. E aí, o que acontecia? Essas pessoas, elas eram, às vezes, muito traumatizadas, né? Porque elas não conseguiam, viver a vida delas de uma forma normal por causa dessa deformidade que elas tinham. Às vezes, não conseguiam se relacionar, não conseguiam empregos, não conseguiam, Não conseguiam viver a vida delas de maneira normal por causa disso, né? E o que acontecia é que ele reparava a deformidade das pessoas e aí, isso que é o ponto interessante, ele notou duas situações. Uma é que tinha pessoas que ele reparava, né, deixava a pessoa assim, né, com uma aparência, né, vamos chamar de normal, e a pessoa daí mudava a vida da pessoa. A pessoa, né, o ponto dela era que ela não conseguia emprego, ela conseguia seguir uma carreira. Eu vou abrir um parênteses aqui, né? Porque tem gente aí que vive a vida normal mesmo com deformidade, né? Volta agora. Então, e daí ele consertava a queixa da pessoa e aí a pessoa vivia a vida, mudava a vida da pessoa. E a outra coisa que ele notou é que às vezes ele ia lá, corrigia a queixa da pessoa e a pessoa continuava vivendo exatamente a mesma vida, não mudava em nada a vida da pessoa. Então o ponto dele que ele fala é que ele descobriu uma coisa, que nós temos dois tipos de imagem. Uma coisa é a imagem da gente, essa imagem externa, né? Que todo mundo vê, que a gente vê no espelho. E a outra coisa é a nossa autoimagem. E o que é autoimagem? Autoimagem é essa representação mental que nós temos sobre nós mesmos, né? O que nós pensamos sobre nós mesmos, o que nós acreditamos sobre nós mesmos. Então, muitas vezes, né, nós até queremos acreditar que nós somos bonitos, nós queremos acreditar que nós gostamos de nós mesmos, nós queremos acreditar que nós vamos ter sucesso, nós queremos acreditar que nós somos felizes, mas dentro da gente, internamente, nós temos como se fosse um pensamento, né? Aquilo que a gente acredita sobre nós é completamente diferente e essa é a nossa autoimagem. Então, uma pessoa que era desfigurada e ela se achava feia, não importava ele mudar a aparência física, se ela acreditava dentro dela, né? Se ela tinha essa imagem mental que ela era feia, que ela não conseguia, não adiantava, ele podia transformar ela na Gisele Bündchen, né? Que não ia mudar a vida da pessoa, porque era o que ela acreditava sobre ela, e essa é a autoimagem. Então, é muito interessante pensar isso, né? Porque todos nós queremos ser felizes, né? Nós queremos ser bonitos, nós queremos que as pessoas gostem da gente, nós queremos tantas coisas, mas às vezes é muito difícil a gente até olhar para isso, para o que a gente acredita sobre a gente mesmo. E esse é o meu trabalho do Art Journaling.
é ter esse olhar sincero e honesto para o que a gente acredita sobre a gente, porque esse é o ponto. Às vezes a gente pula essa etapa de olhar para o que a gente acredita sobre a gente. Essa é uma coisa muito difícil a gente querer fazer, porque a gente pensa que eu vou perder esse tempo de fazer isso, mas é como se fosse uma autoinvestigação que a gente precisa fazer sobre o que a gente acredita sobre a gente, porque às vezes a gente não consegue ver. Às vezes está escondido lá dentro do nosso subconsciente. Então é um trabalho que a gente precisa. Esse que é o tal do autoconhecimento. Você se autoconhecer, às vezes não é saber o que eu mais gosto de comer, qual é minha cor favorita. Às vezes é ir lá no fundo e saber o que você verdadeiramente pensa sobre você, o que você verdadeiramente acredita sobre você, se você realmente se gosta, se você realmente se ama, porque às vezes a gente, né, se preocupa em vestir a melhor roupa, em cortar o cabelo no melhor, né, na melhor pessoa, no melhor cabeleireiro aí, né, tá sempre cheiroso, mas esquece dessa parte fundamental que é o que a gente acredita sobre a gente, o que a gente pensa sobre a gente verdadeiramente gosta da gente, a gente verdadeiramente tem valores sobre a gente, porque quando a gente trabalha e tem isso muito alinhado dentro e não tem fora, o fora é muito fácil alinhar. O mais difícil é fazer esse alinhamento dentro. Então, o que a gente precisa são 2 passos. Primeiro, entender o que a gente acredita sobre a gente e depois alinhar o fora.